se a negociação do Botafogo com o Ludogorets. Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje sabadão, dia 11 de julho de 2020. Nós ainda nesse período de quarentena, isolamento social, mas aos poucos as coisas aí tendem a voltar ao normal. Se bem, né, que daqui para frente nós talvez viveremos um novo normal. Mas vamos aos nossos assuntos de hoje. Hoje está cheio de assunto aí para falar. Vamos falar que o Oeste, né, o Oeste situado lá em Barueri, ele renovou com o atacante até 2022. Então você vai saber quem é ele daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre o Paulista de Jundiaí, que pode aí receber um bom dinheiro inesperado nos próximos dias. Eu vou contar por que o Jundiaí, o Paulista de Jundiaí, tem essa possibilidade de receber um bom valor, né, e para a Série A3 aí ajuda bastante. Vamos falar também sobre o presidente do São José, o Monteiro, ele que falou que o time, o clube, tem elenco para entrar em campo se o campeonato começasse hoje. Será? Vamos falar também, falando ainda em segunda divisão, sobre os jogos que seriam disputados nesse sábado, dia 11 de julho. Hoje teríamos aí a penúltima rodada da primeira fase e com certeza muito time ia estar com a corda no pescoço ou brigando para se classificar. E também tem as perguntas dos nossos seguidores, né? Os nossos inscritos no canal, os nossos inscritos já estão deixando aí suas perguntas aqui nos vídeos e também lá na página Paulista da Segunda Divisão do Facebook. Se você gosta dos clubes da Segunda Divisão, gosta de acompanhar o campeonato, então curta lá a nossa página Paulista da Segunda Divisão. Após a vinheta, eu começo a contar todos os assuntos de hoje. Bom, gente, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro assunto de hoje, que é com relação à equipe do Oeste, que está situada lá na cidade de Barueri. O Oeste, que originalmente é de Itápolis, mas já faz algum tempo está lá na cidade de Barueri. Ele que essa semana renovou o contrato com o atacante Bruno Lopes. O jogador de 25 anos, ele estendeu seu vínculo com a equipe agora até 2022. Então, Bruno Lopes, que nesta temporada marcou 2 gols, ele assinou até 2022. Falando no Oeste, o Oeste de Itápolis ele está vivendo uma situação bem complicada, assim, bem complicada não, bem curiosa no Campeonato Paulista da Série A1, porque o time está na zona de classificação para passar para a segunda fase, mas também só está 2 pontinhos ali da zona de rebaixamento. E aí, será que se o Oeste se classificar e cair, como é que fica? São essas as bizarrices do Campeonato Paulista da Série A1, né? Com um calendário mais enxuto. Então pode provocar esse tipo de bizarrice aí, um time se classificar para a segunda fase e também acabar sendo rebaixado. Coisas do nosso futebol. Outro assunto também que nós vamos falar hoje é a respeito do dinheiro inesperado que a equipe do Paulista de Jundiaí pode receber. Isso porque o Botafogo lá do Rio de Janeiro está negociando o Alex Santana com o Ludogorets da Bulgária. Aliás, da Bulgária ou da Bélgica. Ele está negociando então, vamos pegar aqui. O Botafogo está negociando o Alex Santana com a equipe lá da Bulgária, né? Eu sabia que era ali por aqueles países. Então, o que o Paulista tem a ver com isso? O jogador ele passou entre os 15 e os 17 anos pela equipe de Jundiaí. E, como vocês sabem, há aquele mecanismo de solidariedade para transferências internacionais, onde o clube do qual o jogador passou nas categorias de base tem direito a uma porcentagem. O Paulista, por esse mecanismo de solidariedade, teria direito a mais ou menos 1,5% do valor que o time búlgaro vai pagar para o Botafogo. O Ludogorets ofereceu 2,5 milhões de euros pelo Alex Santana. Aqui, por uma conta rápida e na cotação atual, o Paulista de Jundiaí iria receber em torno de 188 mil reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Dependendo da cotação do euro, na época que for feita a transação. Então o Paulista de Jundiaí está brigando aí para se manter na Série A3. Ele que no começo da temporada tinha uma parceria, depois acabou havendo o rompimento dessa parceria, então deixou o time numa situação mais difícil ainda. O Paulista de Jundiaí podendo aí receber então 188 mil reais nesse mecanismo de solidariedade de transferências internacionais. É só aguardar para ver mesmo aí o desfecho, se a negociação do Botafogo com o Ludogorets da Bulgária vai virar
e o time de Jundiaí receber esse valor que tem direito. Bom, agora o assunto vai ser a segunda divisão do Campeonato Paulista, que ainda nem começou, né? Muitas dúvidas ainda do pessoal que segue lá a página Paulista da Segunda Divisão, algumas pessoas perguntando se o campeonato vai começar, se o campeonato vai passar para o ano que vem, se vai começar esse ano, vai terminar no outro. Enfim, eu até falei nisso no vídeo anterior, o campeonato vai ser disputado esse ano e vai terminar neste ano. E tem aí dirigente que está esbanjando confiança, que é o caso do Celso Monteiro, o presidente do São José, né, o São José vice-campeão paulista lá em 1989. O presidente do São José falou que se o Campeonato Paulista começasse hoje, né, ele teria time para entrar em campo. O dirigente lhe deu essa entrevista, essa declaração para o portal Globo Esporte, e ele falou também que o elenco já conta aí com 18 jogadores, né, muitos deles com pré-contrato assinado, só que ele não vai revelar quais os nomes, justamente porque o contrato ainda não foi firmado. Mas ele garantiu que são jogadores que são titulares de time da Série A2 e que o São José irá montar uma equipe para brigar pelo acesso. O São José é uma das mais tradicionais equipes do interior de São Paulo, já esteve na Série A1 do Campeonato Brasileiro no final dos anos 80. Então o São José, precisando mesmo, está no lugar que merece, né? A quarta divisão não é o lugar para um time da tradição do tamanho do São José. Ainda sobre o elenco, antes da paralisação do futebol, o time já havia apresentado 6 jogadores. Ele apresentou os goleiros Gustavo Belli e Matheus Lopes, apresentou também o meia Gustavo Queiroz, o meia atacante Bruno Freitas e os atacantes Denner e Lucas Souza. Esses atletas eles já tinham sido apresentados pela diretoria do São José e por conta da parada da pandemia foram liberados para estarem fazendo lá os seus treinos domésticos, né? Começar a treinar em casa. Então, tá aí o Celso Monteiro, confiante de que o São José vai montar um time para subir para o Campeonato Paulista da Série A3 do ano que vem. Agora resta aguardar aí quando o campeonato vai começar. Falando nisso, né, eu citei anteriormente que nesse final de semana seria disputada uma rodada importante do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, baseado na tabela que havia sido divulgada antes da parada do futebol. Para vocês terem uma ideia, nós íamos estar atravessando agora, neste final de semana, a 13ª rodada da primeira fase, o que seria a penúltima. Então, certamente teríamos aí muitos times já classificados para a segunda fase, né? E outros brigando para conseguir as últimas vagas e também fugir do que seria aí um rebaixamento para a quinta divisão. Esse quinto módulo do futebol paulista iria ser criado o ano que vem e iria ser composto pelas equipes que não avançassem para a segunda fase do Campeonato Paulista desse ano, só que a ideia foi adiada em um ano por conta de todos os problemas que todo mundo sabe que está acontecendo, né? Principalmente na questão do futebol. Mas o São José, ele jogaria pela tabela original aqui que tem no site da Federação Paulista. O São José ia enfrentar fora de casa o Barcelona Esportivo, lá em São Paulo. O jogo aqui, pela tabela original da Federação Paulista, estava marcado lá para o estádio Nicolau Alayon, que é o campo do Nacional. Mas hoje, sábado, nós teríamos 5 partidas, né? E até lá na Gazeta do Futebol, eu até mais cedo coloquei lá quais partidas seriam essas. Então, vamos acompanhar comigo. Às 15 horas, ou seja, perto aqui da hora que eu estou gravando o vídeo, o Atlético Mogi ia receber o Mantiqueira, o Guarulhos ia jogar contra a equipe do Amparo, o Tanabi ia enfrentar o Adrenalina, e o Araçatuba, ó, eu sei que tem torcedores do Araçatuba lá no grupo paulista da segunda divisão, ia enfrentar o Tupã. Aí um pouquinho mais à noite, por volta das 19 horas, deve ser aquele tradicional horário lá que a Rede Vida costumava passar jogos, a União Barbarense ia encarar o Independente de Limeira. Né? Esse aí seria um dos grandes jogos dessa rodada. No domingo, né, um jogo assim que ia chamar atenção, além do jogo do São José, seria o duelo entre América e Francana, que iam jogar lá em São José do Rio Preto. Nós íamos também ter Taquaritinga e São Carlos, o São Carlos que inclusive chegou a figurar já na Série A3, assim como o Taquaritinga. O Elos Sport ia jogar contra o Itararé, o Grêmio São Carlense ia enfrentar a Matonense que nos anos 90 aí encantou todo mundo, chegou até a Série A1. Nós iríamos ter também um duelo entre o Jabaquara e o Taboão da Serra, o Jaguariúna ia encarar o Flamengo, o Mogi Mirim ia pegar a Itapirense, o Osasco Futebol Clube, meu primeiro time aí
da quinta divisão, saudades lá de Osasco, ia encarar o Mauá. E a Santa Cruzense, que inclusive já anunciou a desistência do campeonato desse ano, ia jogar contra o Assisense. A gente também teria rodada na sexta-feira, com 2 jogos. O Bandeirante de Birigui encara o Oswaldo Cruz. Inclusive o técnico, o PC dos Santos do Oswaldo Cruz, ontem falou também com a imprensa. No vídeo que eu gravei ontem, eu comentei sobre a entrevista que ele deu para o Globo Esporte. E olha só que jogo nós teríamos ontem, sexta-feira. 15 de Jaú e Rio Branco de Americana. Olha quantas equipes que fizeram história na primeira divisão do futebol paulista alguns anos atrás, estão agora aqui no Campeonato Paulista da segunda divisão, brigando aí para ter seus dias de glória de volta, para estar no patamar junto com os grandes clubes do estado. Então esses seriam os jogos da 13ª rodada pela tabela original que a Federação Paulista divulgou no seu site oficial. Bom, galera, conferindo aqui para ver se eu não esqueci nenhum assunto hoje, porque esse assunto do Alex Santana, né, do dinheiro aí que o Paulista de Jundiaí pode receber, era para ter dito no vídeo de ontem, acabou passando batido. Então hoje até fiz aqui uma listinha. Mas agora chegou a hora da gente responder as perguntas feitas lá pela página Paulista da segunda divisão e também nos comentários que você pode estar deixando aqui embaixo. Uma das perguntas que foi feita foi pelo Carlinho Silveira, ele está lá no grupo Paulista da segunda divisão. Ele perguntou exatamente sobre a Bezinha, né, como também é chamada o Paulista da segunda divisão. Ele pergunta se a categoria sub-20 da primeira divisão poderá voltar. Então, Carlinhos, como eu disse ontem também, é muito difícil ter categoria de base esse ano. A Federação Paulista já disse recentemente que dificilmente vai acontecer algum campeonato paulista de base, e se acontecer vai ser o sub-20 ainda de uma maneira assim bastante enxuta, com menos times. E a tendência está sendo essa, porque o campeonato profissional demorou já bem mais do que deveria, né? Ficou aí 4 meses parado. E o Paulista Sub-20 da primeira divisão, que costuma aí reunir em torno de 40, 32 equipes, ele nessa altura do ano já era para ele estar praticamente na metade. Então você pode ver que não há nem se cogita a realização desse campeonato. Então eu acho muito difícil ter base este ano em São Paulo. E se tiver, vai ser o Sub-20 ainda bastante assim reduzido. Não vai ter tantos times como costumam ter nos outros anos, até porque por questão financeira mesmo das equipes, né, que já estão penando aí para manter o profissional. Então, ter todo um custo numa categoria de base que é deficitária, né, você tira o investimento vendendo o jogador, mas você tem que fazer antes disso um investimento alto. Então, acredito que os times muitos não vão ter condição de bancar um sub-20 neste ano. O Edinho Paulo da Silva, né, ele também lá no grupo do Paulista da segunda divisão, ele diz o seguinte: a Federação Paulista vai ajudar os times, já que os jogos serão com portões fechados? Bom, o Edinaldo, o que eu posso dizer é o seguinte: a Federação Paulista, lá na última videoconferência com os dirigentes dos clubes da Série A1, adiantou que vai arcar com as despesas das equipes que forem mandantes, mas tiverem que sair dos seus locais de origem. Por exemplo, se o Botafogo de Ribeirão Preto não puder jogar uma partida que ele seria o mandante lá na cidade de Ribeirão Preto, aí a Federação Paulista vai bancar o transporte para um outro lugar, quando for marcado o jogo, e também a hospedagem. Por enquanto, esse é o único tipo de ajuda que a Federação Paulista vai estar confirmou que dará às equipes. Então pode ver que não vai ser para todo mundo, né? Porque quem for fazer os jogos na capital mesmo e for da capital não vai ter despesa aí de transporte. Então essa é a única ajuda para a gente que a Federação Paulista prometeu para as equipes. Tem também uma pergunta do Thiago Merigui, ele que ontem até sugeriu para mim fazer uma live lá no grupo do Paulista da segunda divisão. Estou pensando nessa ideia. Inclusive, quando a gente chegar a um determinado número de inscritos, né, eu vou ver aí, estipular uma meta, é bem provável que a gente faça uma live também aqui no Facebook, né? Mas vamos deixar o canal crescer um pouquinho mais. O canal está começando essa semana, então não tem muitos inscritos ainda para poder fazer uma live, né? Para poder juntar bastante gente. Mas à medida que o canal for crescendo, a gente vai fazer aqui a live, né? Vamos escolher um dia da semana. Mas quando a bola voltar a rolar mesmo para valer, e também lá no Campeonato Paulista segunda divisão no grupo. Então a ideia do Thiago foi muito boa. Mas ele aqui faz outra pergunta aqui, que é um assunto que foi bastante discutido durante esses dias. Ele pergunta para mim: você concorda com o rebaixamento?
E a resposta que eu dou para ele, sim, eu concordo. Eu acho que o regulamento tem que ser mantido. Né? O campeonato parou para todo mundo, né? Não foi só para um ou outro time. As equipes tinham o mesmo número de jogos. Né? Talvez discutir essa questão do rebaixamento seria um pouco mais plausível se, por exemplo, as equipes tivessem números diferentes de partidas. Por exemplo, a Ponte Preta e Guarani foi o último jogo do Paulista antes da parada. Vamos supor que esse jogo não acontecesse na segunda-feira, que naquele dia, né, que foi uma segunda-feira o jogo, a federação já determinasse, não vai haver esse jogo, então Ponte Preta e Guarani vão ter um jogo a mais para fazer na volta. Aí poderia se alegar, falar, poxa, a Ponte Preta e o Guarani vão fazer 3 jogos a mais, um elenco totalmente modificado, enquanto as outras equipes só vão fazer mais 2 jogos. Mas como todo mundo tem o número igual de jogos, então eu acredito que isso aí não precisa nem ser discutido, né? Até para que a gente não levantar também teoria da conspiração, falar, é porque tinha time tal ameaçado, então por isso que aproveitou para mudar o regulamento. Não, eu acho que a federação acertou, né? Tem que cair mesmo as 2 equipes, como tem que subir 2 equipes da Série A2, como tem que cair 2 equipes para a Série A3, enfim. A única coisa que mudou, que foi mudado um pouco no regulamento, foi a questão das inscrições. Mas isso valeu para todo mundo e também foi numa situação que ninguém esperava, né? Até porque muitos contratos terminaram e não foram renovados, então ia ter equipe perigando a dar WO no Campeonato Paulista, que seria bem pior do que fazer essa mudança, né, no regulamento com relação às inscrições. Então, eu acho sim que tem que haver o rebaixamento e a federação agiu correta dessa vez. Bom, gente, hoje estamos terminando aqui o vídeo de hoje, né, sabadão. Aproveitar agora para ver alguns jogos aí da televisão, do Campeonato Europeu. Falando em televisão, tudo bem que não tem nada a ver com os times do interior de São Paulo, mas o SBT ele vai transmitir ao vivo o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Flamengo fechou aí um acordo com a equipe do Silvio Santos. Então na próxima quarta-feira, Flamengo e Fluminense, decisão do Campeonato Carioca, na tela do SBT e também na Flá TV. O jogo de amanhã, domingo, vai ser só pela Flu TV, né? O mando de campo é do Fluminense. E a diretoria prometeu que desta vez vai fazer uma transmissão menos clubista, né? Porque no jogo do meio de semana, também foi passado na Flu TV, que inclusive bateu recordes. Bateu até o próprio recorde que era do Flamengo, uma transmissão ao vivo de um evento esportivo no YouTube. O narrador lá que estava fazendo o jogo do Fluminense, ele não falava o nome dos jogadores do Flamengo. E isso acabou gerando muita polêmica, muita crítica. Então, amanhã, jogo de novo, Fla-Flu na Flu TV, mas desta vez com o narrador falando aí o nome dos jogadores do Flamengo. É isso aí. Curta o final de semana, amanhã não tem vídeo, domingão é dia de descanso, dia de ver o futebol europeu, a Fórmula 1, a NASCAR. Mas estarei de volta na segunda-feira, no finalzinho do dia, postando mais um vídeo com as últimas novidades das equipes do interior de São Paulo. Então, um abraço e até segunda-feira.